Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sou Vini de Oliveira, estou falando aqui do aeroporto de Amsterdã, estou em conexão para Londres, estou indo dar uma palestra lá no evento de empreendedorismo nesse próximo domingo, enfim. E aí aproveitar aqui esse tempo de conexão que eu vou ter para falar um pouco sobre a questão da agilidade que nós precisamos ter em nossas empresas, tá? Ah, Tenho lido muito a respeito disso, de questão de planejamento estratégico, vocês sabem que eu falo muito sobre isso, e uma coisa que me preocupa muito quando a gente está tratando desse assunto é que as pessoas estão cada vez mais assoberbadas, se preocupando em pensar apenas nas questões do imediatismo, em soluções de curto prazo. O que eu costumo brincar muito em sala de aula e nesses eventos, que é falar sobre solução sorrisal. Acho que na área de negócio, acho não, tenho certeza, desculpa, a gente precisa ter sempre uma organização para entender a diferença entre o tático e o estratégico. Muitas vezes as pessoas ficam pensando que tático são coisas relacionadas a curto prazo e estratégico a longo prazo. Na realidade, você pode tomar uma decisão tática de longo prazo, né, com efeitos que vão estar acontecendo continuamente, e como tem decisões estratégicas que devem ser tomadas em pouco tempo, tá? Então são elementos que são muito importantes para a gente chegar e pensar nessa situação de estratégia, porque se você não tem estratégia, você fica sempre pensando no relatório do final do mês, no relatório do trimestre, acaba se perdendo muito com isso. Então, pessoal, é muito importante, nesse século XXI, a gente está sendo muito questionado sobre isso, sobre agilidade. A gente precisa ter agilidade nas nossas ações, agilidade na logística, agilidade no atendimento, mas uma agilidade inteligente, uma agilidade pensada de forma criteriosa para que o nosso consumidor, aquela pessoa que paga a conta, se sinta bem, se sinta satisfeita. Então, são elementos extremamente importantes que a gente precisa se conscientizar e pensar sobre isso. E isso, a comunicação, ela é extremamente essencial nesse processo. Porque se a gente não chegar e pensar efetivamente que na forma da nossa comunicação com o nosso cliente e a forma como a gente lida com isso, a gente entende nosso público-alvo, as necessidades reais dele e como a gente vai atingir esse público-alvo, a gente acaba se perdendo, tá certo? Então, até convido a vocês, que estou aí com um curso online agora de como a comunicação pode alavancar o teu negócio, e a gente fala muito sobre isso durante o curso. As inscrições estão acontecendo até nesse momento, e convido vocês a também me acompanharem nas redes sociais, no Facebook, facebook.com.br Vini de Oliveira, no Instagram, @Vini de Oliveira, no YouTube. Esse vídeo vai ser veiculado no YouTube, youtube.com.br Vini de Oliveira Oficial. Enfim, vocês sabem que eu falo muito sobre esse tipo de coisa, e cada vez me preocupa mais a gente conseguir separar a questão de tendência e pendência, tá? Então, tendência é quando você consegue olhar a médio e longo prazo e consegue avaliar isso aí. E pendência é aquela emergência que você está tentando matar ali na hora, apagar o incêndio a todo tempo. Vai diretamente de encontro ao que nós conversamos já no começo do vídeo sobre a questão de estratégico e tático, tá? E a solução sorrisal. Então, pessoal, quando a gente está pensando nesse tipo de situação, a gente tem que pensar de forma muito criteriosa que as pendências não podem estar engolindo o nosso dia a dia. Então a gente às vezes fica muito perdido nisso aí, não consegue montar estratégias para pensar nessas questões aí de como as pendências não vão nos engolir e que a gente consiga tratar efetivamente as tendências, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, tá certo? É muito importante a gente parar para pensar nesse tipo de situação, porque faz com que a gente consiga ter uma estruturação, e aí a gente consegue olhar adiante para que a gente consiga moldar o direcionamento do nosso negócio, tá? Se a gente ficar sendo engolido pelas essas situações emergenciais, realmente vai atrapalhar muito o nosso dia a dia, e para quem não tem estratégia, acaba caindo no que eu costumo falar muito da empresa amadora, né? Da diferença da empresa profissional para a empresa amadora. Óbvio que a gente precisa pagar a conta no final do dia, a gente tem que pensar nesse tipo de coisa, mas não podemos deixar que as pendências engulam o nosso planejamento. Tá bom, pessoal?
Um forte abraço a todos vocês. Durante essa viagem eu vou estar postando alguns vídeos para que a gente exatamente pense como é que a gente pode, em novas estratégias aí de negócio. E convido vocês a me acompanhar aí nesse dia a dia, nessa viagem aí, nessa minha primeira palestra internacional que eu estou indo dar agora em Londres, desse próximo domingo, no Hotel Hilton. Tá bom? Um forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e vamos nos falando. Vamos em frente. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.